nome sobre todo nome. Mas nada se fez, nada se faz e nada se fará sem a presença desse Jesus. E é por isso que nós vamos invocar o nome de Jesus aqui, através da vida do pastor, para que o pregador aqui não ache que é alguma coisa que tente falar dele, mas que seja revelado a vontade que é boa, perfeita e agradável de Jesus. Amém, glória a Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos a vida do Flávio, Senhor Deus, que tem sido uma bênção, Pai, neste momento, em nome de Jesus, abençoe, Senhor Deus, a palavra que Ele vai trazer, Senhor Deus, e ilumina nosso entendimento para entendermos para a honra e glória do Senhor. Repreende tudo que não vier do Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós oramos e nós já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu sempre inicio a pregação dizendo: agora é o momento seu com Deus. Deus agora vai se revelar a você. E as palavras que entrarão no seu coração, dependendo da sua obediência e do seu entendimento, ela vai germinar essa semente. Ela vai crescer, vai dar flor, vai dar frutos. E se você for obediente, você vai no ID, vai pregar esse evangelho, vai fazer discípulos e vai batizar em nome desse poderoso Deus, Jesus. Amém? Então não perca a oportunidade. Outra coisa de orientação, antes de a gente iniciar a palavra. Cadê a caneta e o caderno para anotar? Vejo que ninguém aí está ligado nisso aí. Olha, a nossa memória nos engana. Dizem os especialistas, pastor, que depois de 40 minutos você já esquece 50% aí do que você escutou aqui. Então não confie na sua memória, e sim nas anotações para na semana meditar essa mensagem e também para verificar se o Flávio aqui não está falando heresia, se está dentro da palavra. Meus amados, volto a falar, nossas ministrações ela é 100% a palavra da verdade, palavra rema, palavra que muda a nossa história. Amém? Depois dessas orientações, vamos na palavra propriamente dita. Meus amados, existiu e existe um Deus, e esse nome é Jesus. Como homem, 100% homem, ele não era 99%, ele não era 80%, nem 50% e 50%, nem espírito. Ele era um homem 100% e Deus 100%. Amém? De toda a história da humanidade, nunca houve, nunca haverá um homem tão relevante, tão sábio, tão inteligente, tão supremo como Jesus como homem, como Jesus como Deus. Ele foi tão relevante na história humana que é contado antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós vamos falar desse Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. E para que nós possamos falar, vamos nas Escrituras para entender melhor. Continuamos aí com as Bíblias abertas em Lucas, que nós iniciamos aí a ministração da semana passada sobre o Espírito Santo, e hoje nós falaremos de Jesus. E quando eu estava fazendo a liturgia, nós falamos essa passagem que está em Lucas, só que nós vamos agora no verso 20, que diz, Lucas 9, verso 20. Tem gente anotando aqui com caneta, ganhou ponto. 50 pontos aqui. Diz o seguinte: e vocês, o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, e se todos puderem repetir comigo, esse é o momento. O Cristo de Deus. Amém? Oremos. Pai, sua palavra é revelada aos nossos corações. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos, e que seja profundo em nosso coração, para que as suas verdades sejam explanadas, entendidas, clarificadas e, em nome de Jesus, praticadas. Amém.
e essa verdade seja eterna. A pergunta a nós, como foi feita aos discípulos de Jesus, é: quem sou eu? Quem é Jesus? Existe nas Escrituras uma passagem que diz: Jesus, porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu. O governo está sobre os teus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, a porta que se abre, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é grande, o eu sou. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é Jesus. Meus amados, você pode até saber tudo a respeito de uma pessoa famosa. Já pararam para pensar sobre isso? Mesmo assim, não conhecer pessoalmente ela. Quando perguntamos quem é você, quase todo mundo responde o que faz, da onde veio e qual é a sua família. Contudo, essa resposta não é correta. Vocês não é a sua profissão, nem onde você mora, nem a família que você tem. O significado profundo dessa pergunta deve ser: quem sou eu? Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas falavam dele, e depois quis saber o que seus seguidores pensavam a respeito dele. Hoje, esta pergunta continua ecoando e é feita pelo nosso Mestre Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Muitas pessoas falam sobre Jesus e às vezes não param para refletir quem realmente é a segunda pessoa da Trindade. O nosso Deus já deu um direcionamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou quem? O teu Filho amado, para que todo aquele que dele crer não vai morrer, ainda que morra, viverá, porque Deus te amou. Se você for colocar um nome, um único nome, porque já falamos que Ele é o Cordeiro, que Ele é o pão da vida, que Ele é a água, que Ele é o fogo, que Ele é o primeiro, que Ele é o fim, que Ele é o grande eu sou. Mas se você resumir Jesus, a palavra é amor e obediência. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mas você conhece Jesus? Pastor, não adianta ir para a academia, chegar do lado de gente bem esbelta, manumbada, dá até para lavar roupa nesse tanquinho, achando que só de estar do lado dessa pessoa você vai emagrecer e ficar forte. Não adianta ficar do lado do pastor e achar que vai desenvolver uma espiritualidade e vai desenvolver uma inteligência emocional para poder pregar aqui. Tem que ter joelho no chão, olhos nas escrituras e obediência no coração. Não é possível você desenvolver nada apenas conhecendo. Você só consegue quando você realmente conhece. E a palavra conhecer é um relacionamento corpo, alma e espírito com Jesus. Vamos estudar aqui hoje o livro base que nós vamos estudar. Já vai aí, Mateus, Marcos, Lucas, o quarto livro, João. Pode ir para João. O texto básico está em João, do seu capítulo 1 até o seu capítulo 11. Podemos adentrar em alguns outros capítulos, mas primeiramente nós vamos trabalhar esse texto dentro desses 11 primeiros capítulos. Obviamente nós vamos ver trechos
vocês podem estar meditando durante a semana. Mas a pergunta é: você conhece Jesus? Quem é Jesus? Primeiro nós dissemos aqui que Jesus é o Cordeiro de Deus. Pode falar, Jesus é o Cordeiro de Deus. Abram suas Bíblias em João. Vamos ver se isso é verdade? João, seu capítulo 1, verso 29. Alguém tem alguns títulos aí na Bíblia? Na minha está escrito assim, ó: Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados, você conhece Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus, foi provado na Bíblia. João Batista conhecia Jesus porque ele era parente de Jesus. Mas ele não chamou de primo, nem vizinho, nem carpinteiro, ou qualquer outra expressão, nem mesmo Jesus Bar José, que significa Jesus filho de José, porque sabia quem realmente era o Senhor. Por isso João estava batizando, e quando Jesus passou por ele, dizendo: olha aí, não é qualquer um não, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você quer conhecer Jesus, já saiba, ele não é apenas o Cordeiro de Deus, ele perdoa pecados. Hoje em dia é fácil entender isso e aceitar, mas só poderiam perdoar pecados um Deus. E ele era homem, 100%. Aí começa a perseguição a Jesus. Porque João Batista já estava profetizando que além de ele ser um Cordeiro Santo de Deus, ele perdoava pecados. Sabe? Se você não conhece Jesus, ele é um Cordeiro Santo. E ele é o único. É o único. Nem o Flávio, nem o pastor Éder, nem a Valéria, nem o Paulo, nem o Sérgio, nenhum aqui dentro tem condições de perdoar pecados, mas somente o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, pode. Amém? Amém. Anotado isso, Jesus é o Cordeiro de Deus. Pastor, você conhece Jesus? Jesus, em João 4,14, diz que ele é a água da vida. João 4, verso 14. Hoje nós vamos trabalhar bastante a palavra de Deus. O pastor aqui me deu a dica. 4,14. Eu vou pedir para o Paulo, se ele puder ler em voz alta, audível. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Quem é Jesus? Jesus é a água da vida. Uma mulher estava buscando água e Jesus lhe pediu que servisse. Em troca, prometeu que iria fluir águas em seguida do seu próprio interior. Aquela mulher sofria de um vazio existencial. Olha só. Quem procurava resolver em sua vida emocional, ela tinha 5 maridos e o que estava lá ainda não era. Olha só, meus amados. Ela buscava suprir uma sede insaciável na sua vida emocional, mas teve várias decepções amorosas. Isso está em João 4, 16 a 18. Também não existia, ela não reconhecia isso. Muitas pessoas sofrem e estão sedentas desta água viva. Mas o ser humano tem uma sede dentro de si que somente Jesus pode matar essa sede e saciar. Quando entregamos nossa vida para Jesus, passamos a ser saciados, pastor, por essa água viva que mata a nossa sede e nos sacia. Nenhum prazer ou qualquer obra neste mundo, nem dinheiro, nem fama, nem saúde,
nada pode saciar a sua sede. Só Jesus é a água da vida. Amém. Jesus é a água da vida. Pastor, quem é Jesus? Sérgio, quem é Jesus? Paulo, Ju, Lohane, quem é Jesus? Jesus é o pão da vida. Vamos lá, João 6:35. Duas folhinhas aí, ó. João 6, verso 35. Vou pedir aqui o Cid Moreira falar pra gente aqui, pastor. 6:35. Se quiser ver, tá aberto aqui, pastor. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem é Jesus? Jesus é o pão da vida. Jesus havia multiplicado os pães no deserto. E a multidão o seguiu em busca de quê? De mais pão. Quantas vezes a gente busca apenas as bênçãos? Eu quero as bênçãos de Jesus, mas não quero Jesus. Queriam mais um sinal de Deus, além de tudo que Deus já tinha feito. Jesus já tinha feito o milagre da multiplicação. Seguiram a Jesus para ver se Jesus fazia chover pão do céu, e aconteceu. Isso está em João 6:31. Jesus deixou claro que o verdadeiro pão vem do céu para salvar o mundo, não somente da fome, mas da perdição. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, Ele está indo muito além da questão física, das nossas necessidades biológicas. Jesus está dizendo, eu sou a salvação. Eu sou o pão da vida. Jesus deixou bem claro que esse pão vem dele. Jesus é o pão espiritual. Jesus se apresentou, eu sou o pão da vida. A fome, meus amados, ela é triste, eu reconheço. Eu não sei se essa geração que eu contemplo agora já teve e já passou necessidade de pão. Mas eu conheço histórias do meu pai dizendo de pessoas que realmente não tinham o que comer. A miséria, a fome, são situações básicas que nos levam à nossa pequenez. Mas essa fome que nós estamos falando é, se você entender que Deus é o pão da vida, eu nunca vi um justo mendigando o pão. Meus amados, quem está com fome não consegue nem pensar em outra coisa. É necessidade básica. Tem empresas, por exemplo, que na operação tem que tomar um café da manhã antes de descer na máquina, porque é uma máquina que dilacera a mão, para você ver a importância do pão na vida. O pão é um alimento essencial. Se o pão é um alimento essencial, quem é Jesus na sua vida? Ele é o pão da vida e sem ele a gente não vive. Amém? Amém. Jesus é o pão da vida. Pastor Paulo, Dalila, quem é Jesus? Jesus é a luz, galera, do mundo. Jesus é a luz do mundo. João 8:12. Vou pedir para o Juan ler para nós aí. João 8:12. Pode vir falar no microfone que eu esqueci, que se falar aí não aparece lá no áudio. Pode vir. 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo,
Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, esse nome tem poder. E esse Deus encarnado diz que Ele é a luz do mundo. Outras coisas vitais para nós é a luz. Você sabia que se não houvesse luz, não haveria vida? Ele é a estrela da manhã. É o nosso Jesus. Não existe vida sem luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. E Ele separou das trevas. A partir de então foram criadas águas, plantas, animais, toda a criação, toda a natureza. Viver na escuridão está em tudo. Se você, pastor, viver em escuridão, você pode ter certeza que você terá dúvida e medo. Você terá e saberá, nem saberá onde está. Saberá o quanto você está perdido. Toda incerteza e temor são transformados em convicção e confiança quando estamos com Jesus, que também Ele se faz a luz do mundo. Em Mateus 5,14 diz que Ele fala que Ele é a luz do mundo. Você conhece Jesus? Jesus é a luz do mundo, não te deixa com incerteza, cuida de você e te traz a vida. Meus amados, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus também é a porta. João 10:9, vamos olhar. João 10:9. Essa eu vou ler. A palavra do Senhor diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará passagem. Isso é maravilhoso. Quem é Jesus? Jesus é a porta da vida. A porta transmite segurança, mas também é símbolo de liberdade. Jesus falava sobre o rebanho que precisava estar em um aprisco bem protegido para descansar, mas também necessitava de um espaço em liberdade para buscar novas pastagens. Jesus diz que é a porta, porque nos protege e também nos liberta. Ao declarar que podemos entrar e sair, significa que somos livres na tua presença. Nós não somos marionetes na mão de um Deus Maquiavel. Nós somos livres e protegidos por Jesus, aquele Deus que se entregou pela sua salvação, que tirou o teu pecado, que te tira a sede, é o pão da sua vida e que te dá direção, porque Ele também é a porta. Jesus é essa porta. Só Ele pode abrir, só Ele pode fechar. Jesus quer que você entre e você ceie com Ele e Ele contigo. Glorificado seja Deus, porque Jesus é a porta. Valéria, quem é Jesus? Quem é Jesus? Escancarada. Eu sempre falo para o pastor: Jesus é bom e paga bem. Jesus, capítulo 10, verso 11 diz: Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E vou chamar uma gata aqui chamada Lohane. Lohane, vem aqui nos agraciar com a sua leitura. Nós estamos falando de João, que em suas escrituras diz que ele é o bom pastor. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. Você está vivo porque Jesus é o bom pastor. Você está sadio porque Jesus é o bom pastor. Você está alegre é porque Jesus é o bom pastor. E o bom pastor
deu a vida e dá a vida por mim e por você. As pessoas na época sabiam a importância de ter um rebanho. Nós estamos falando aqui, de um povo que ele vivia da cultura de criação de animais e da cultura que geralmente era escambo, era troca, moeda. É difícil você ter a moeda um cunho. Na verdade, você tinha uma criação de ovelha, de cordeiros, ou você tinha uma plantação de trigo. Então, nós precisamos, a fazer essa leitura, lembrar sempre qual era o povo, qual era a época, qual era a região e o que o profeta ou o escritor estava querendo dizer com isso. Sempre quando você for ler a Bíblia, aqui está dando um direcionamento, sempre pergunte estas questões para você interpretar e sempre busque o original também. Medite, busque, clarifique e vocês conhecerão a verdade. E essa verdade vão te libertar. Glória a Deus. Disso também dependia a sustentabilidade de todas as famílias. Das ovelhas retiravam a lã das suas vestes, o leite, a carne e o alimento, e ainda comercializavam ajudando o sustento familiar. Por isso dedicavam boa parte, às vezes quase toda a parte do seu tempo para cuidar desse rebanho. Jesus mostra que assim como as pessoas cuidavam de suas ovelhas, assim ele também cuidaria de cada um de nós. E não só cuidava, ele amava tão profundamente a sua criação que ele daria a vida por esse rebanho. E vem aqui comigo. Quem não conhece de criação de cordeiro e ovelha já sabe disso. Homem não pode falar que é uma ovelha, senão você é uma fêmea. Você é um cordeiro. Eu sou ovelhinha de Jesus. Está errado, hein, machão? Olha a barba dele lá. Cordeiro. Homem é cordeiro. E essas menininhas ovelhinhas? Certo? Já aprendemos mais uma aqui. Então, Jesus é um bom pastor. Eu e o pastor e os machos aqui é os cordeiros de Cristo. E as meninas é a ovelhinha. Certo? O bom pastor cuida da gente. Jesus é o bom pastor. Mas Flávio, quem é Jesus? Jesus em João 11:25, e vou pedir para o Sérgio ler isso para nós, aqui presencial novamente. Jesus é a ressurreição e a vida. João 11:25. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Louvado, uma salva de palmas a esse bom pastor. Mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Louvado seja Deus, porque Ele é a ressurreição, a verdade e a vida. Lázaro havia morrido. Jesus amava Lázaro. E todos achavam que Jesus chegou tarde demais. Jesus nunca se atrasa. Jesus chega na hora certa. Mas o Senhor, que é a própria ressurreição e vida, ressuscitou Lázaro. Meus amados, você não serve um Maomé que está na sepultura. Você não serve um faraó que dizia que era o Deus do Egito. Você não serve os deuses do Egito, os deuses do Mar Morto, os deuses pagãos. Você não serve homem que está no pó. Você recebe um Jesus ressurreto. E por causa disso, porque Ele vive, posso crer e pular. Toda a igreja, manhã
pecados e nos salvar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Esse é o Deus que você serve. Quem é Jesus? Ressurreto e vida. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados, eu gostaria de dizer que Jesus, Ele é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é a videira verdadeira, pastor. Jesus é a vide, é a barreira, onde ali frutos são dados. Paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o nosso Jesus. Mas Jesus ainda diz, para todos aqueles que têm dúvida, aqueles que não entenderam ainda que Ele é o caminho, o único caminho, que Ele é a única verdade e que Ele é vida. Meus amados, o mundo nos engana. O mundo diz que existem, todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Só Jesus é o caminho. Alguns dizem que existem algumas verdades. Eles estão errados. Só Jesus é a absoluta verdade. O mundo também prega, vivendo eu, quem impedirá? O mundo prega, eu bebo sim, eu estou vivendo. Não siga o Deus Zeca Pagodinho, mas o Deus vivo, que ainda que você morra, viverá. Esse é o Deus que você serve. E para nós finalizarmos e entendermos quem é Jesus, Jesus é o grande eu sou. O que é Jesus para você? Jesus diz: eu sou a sua libertação espiritual. Eu sou a sua provisão. Eu sou a sua liberdade e vida. Eu sou o teu protetor. Eu sou a água. Se você beber de mim, filho, nunca mais terá sede. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Cordeiro Santo de Deus. Eu sou o Alfa, o Ômega. E somente através de mim terás salvação. Esse é o grande eu sou. Meus amados, Deus, Ele tem nomes que estão na Bíblia. Jeová Jireh, Deus proverá, Gênesis 22:8. Deus Nissi, o Senhor nossa bandeira. Jeová Rafá, eu sou o Deus que sara. Jeová Shalom, o Senhor da paz. Jeová Tzidkenu, que significa Jesus, justiça nossa. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem Jesus eu nada serei. Adore, o ame, proclame, o adore em espírito e em verdade, porque Ele é o nosso único caminho, a nossa única verdade, e só Jesus pode nos dar a vida, porque Ele, vamos levantar e cantar esse hino, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Louvado seja o Senhor. E eu vou perguntar a essa igreja, e por isso eu quero que você declame 3 vezes com toda a força e autoridade: Igreja de Santa